abra sua Bíblia. Eu quero compartilhar uma palavra com você, para você ir para sua casa pensando sobre isso aqui. Jeremias, capítulo de número 18. E em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Jeremias, capítulo de número 18. Todo mundo conhece esse texto, né? Que é o texto, né? O vaso do oleiro. E é sobre isso que eu quero pregar aqui hoje, né? Como o vaso nas mãos do oleiro. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Quando você encontrar, por favor, diga aleluia. A partir do versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dizer amém por isso? Você veja que Deus aqui está usando, fazendo uma comparação do povo dele com o trabalho feito pelo oleiro na olaria, na feitura de um vaso. E como nós estamos falando todo esse mês sobre recomeço, sobre ousar recomeçar, essa palavra ela é propícia porque num determinado momento em que o oleiro estava trabalhando, o vaso quebra na mão dele. E ele não joga fora, ele recomeça, faz um outro. Porque Deus não perde nada. Deus é capaz de restaurar aquilo que está quebrado. Não é? Então, você veja que Deus está dizendo: eu quero, Jeremias, que você vá na casa do oleiro, observe como é que o oleiro faz com o barro. Do jeito que o oleiro trabalha com o barro, eu trabalho na vida do meu povo. Só um amém aqui no cantinho que eu ouvi. Ou seja, Deus está trabalhando, e Ele está dizendo para Jeremias: observe como o oleiro trabalha com o barro, fazendo o vaso. É desse jeito que eu trabalho com o meu povo. Então você pode dizer para a pessoa que está do seu lado um negócio que você sempre quis falar. Pode falar para ele assim: você é vaso, pode falar. Tem gente que não gosta, né? Tem irmãos aí que gostam de chamar os outros de vaso. Ó, vaso! Né? Mas eu quero dizer para você que isso não é uma invenção dos pentecostais. Isso é da Bíblia. A Bíblia faz pelo menos 22 referências à feitura de vaso. Se Deus não quisesse usar essa analogia, essa comparação, né, de uma pessoa que ele trabalha na vida ou que ele quer usar com o vaso, ele não falaria mais sobre esse assunto, mas fala mais de uma vez. Você se lembra quando Paulo, que era Saulo ainda, no capítulo 9, se converteu, que Deus mandou um servo dele e falou assim: ó, você vai lá, porque você vai orar pelo meu servo. Aí o mensageiro, o enviado, falou assim: não, não vou não, porque ele é perseguidor da igreja. Aí no versículo 15 do capítulo de número 9, Deus diz assim: vai, porque este, falando de Paulo, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe como é que Deus chamou Paulo? Quando ainda era Saulo? Vaso. E depois Paulo gostou tanto disso, mas gostou tanto disso, que depois de muitos anos escrevendo, na carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 7, na segunda carta, ele diz assim para os Coríntios: nós temos este tesouro, que é precioso, mas esse tesouro está dentro de vasos de barro. Então sabe o que todo mundo aqui é? Você é vaso. Aí Deus fala assim para Jeremias: você vai lá, porque você vai ver. Então eu vou ficar com duas perguntas. Por que Deus escolhe o barro e o vaso?
para comparar a maneira como Ele trabalha nas nossas vidas e qual é o processo. E tudo isso nós vamos passar muito rápido, fica tranquilo que no máximo 10h45 nós vamos terminar hoje. Estou brincando. Mas vou passar muito rápido. Primeiro, vamos responder essa pergunta. Por que Deus escolhe? E aqui é lógico, tem muitas coisas. Os pastores aqui fossem pregar, escolheriam 20 coisas. Eu separei pelo menos umas 3. Por que Deus escolhe o barro e por que o vaso? Primeiro, Deus está nos escolhendo, nos tratando como barro nas mãos do oleiro que está produzindo um vaso. Primeiro, Deus queria que Jeremias visse o processo de formação. Então, por que o barro? Porque envolve processo. Não está pronto, está sendo feito. É por isso que você tem que ter paciência com seus irmãos, porque não tem ninguém pronto, está todo mundo sendo feito. O problema é que todo mundo quer vaso pronto, mas a pessoa que está sentada do seu lado não está pronto. Ainda está nas mãos do oleiro, Deus ainda está trabalhando na vida dessa pessoa. E você também. Né? Segundo, primeiro, por causa do processo de formação. Segundo, é porque Deus se associa com coisas que não têm valor para dar valor a elas. Deus não falou, desce e vê como se trabalha com o ouro. Ele disse, desce e vê como se trabalha com o barro. Deus não tem problema em se associar com aquilo que as pessoas pisam. Teve um tempo atrás que um pastor, amigo meu, me contou. Eu fiquei até abismado. Eu só acreditei porque é crente. Esse pastor é um pastor crente. Eu acreditei. Ele falou comigo, rapaz, você acredita que o fulano foi na minha igreja? A maioria dos lugares que ele vai, ele posta uma foto da igreja que ele teve. Comigo ele não postou. Aí, um amigo, que é amigo dele, me contou que ele não postou foto comigo porque ele não queria associar a imagem dele comigo, porque senão ele ia diminuir. Olha só. Já pensou? Olha o que Deus está dizendo. Eu vou associar, eu vou mostrar como é que eu trabalho a partir de algo que tem valor nenhum. Irmão, você vê alguém aí juntando barro na rua? Se você vê barro na porta da sua casa, você lava. Aí o que Deus está dizendo? Eu me associo com aquilo que tem pouco valor ou nenhum valor para dar valor a isso. Não é assim que Deus faz com a gente? Então eu quero dizer para você que você tem muito valor, viu? Deus escolheu você. Agora escute, terceiro, por que o barro? Porque não é como você foi achado, mas o produto final que Deus vai entregar. Você é encontrado barro, mas nas mãos do oleiro você vai se tornar um vaso. E eu quero dizer para você que no final de tudo, vai sair coisa boa daí. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, e Ele está olhando lá na frente o que você vai se tornar. Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos, está trabalhando no nosso casamento, está trabalhando na nossa vida, está trabalhando nessa igreja. E Deus não está vendo o momento, Deus está vendo lá na frente, agora é barro. Lá na frente vai ser vaso. Então, você vai se tornar coisa boa para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então, o negócio não é como é encontrado, mas é o produto final. É o que o oleiro vai fazer. E aí vem a segunda parte, ou a segunda pergunta, como o oleiro trabalha com o vaso? Eu separei aqui, porque eu pesquisei alguma coisa sobre como é o processo de feitura de um vaso. Então, a primeira coisa que o oleiro faz, que é o simples, o óbvio, que o que todo mundo aqui já sabe é, o oleiro vai no campo onde tem barro e recolhe, escolhe o barro que ele vai usar. Não é o barro que pula na mão do oleiro, é o oleiro que escolhe o barro que vai usar. Então você está aqui porque quem te escolheu primeiro foi ele. Então eu quero dizer para você, a primeira coisa foi Deus que te escolheu. E olha que não foi por falta de gente nesse mundo não, hein? Que tem 7 bilhões de pessoas aqui nessa terra. E tem 220 milhões de pessoas morando aqui no Brasil. Mas quem é que está aqui hoje? Quem é que Deus escolheu? É você. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus só por isso, só por essa parte da mensagem. Porque Deus poderia ter escolhido outra pessoa. Eu preciso dar muito glória a Deus de eu estar aqui hoje pregando. Porque tem muita gente melhor do que eu que poderia estar aqui fazendo muito melhor nesse mundo, mas Deus me escolheu.
E Deus escolheu você. Então a primeira coisa que o oleiro faz, ele escolhe o barro que ele vai usar. E o apóstolo Paulo falou as características da escolha de Deus quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 26. Deus escolhe, ele diz, as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Veja a escolha de Deus. Então, quando nós falamos da escolha de Deus, a gente entende que Deus escolhe diferente da gente. Quando Jesus chegou aqui na terra, se eu fosse Jesus, eu não teria escolhido aqueles 12 discípulos. Eu provavelmente teria ido no templo, escolhido fariseus, os homens que conheciam a lei, os detalhes da lei. Jesus foi lá e escolheu pescador, coletor de impostos, homens simples, para transformá-los nos seus discípulos, nas colunas da sua igreja. Por quê? Deus, quando olha, Ele está vendo o produto final. Agora, quer ver uma coisa maravilhosa que eu descobri sobre feitura de vasos? É que existem pelo menos 200 tipos de barro, mas só 8 dá para fazer vaso. De 200 tipos, só 8 dá para fazer vaso. Pois não é que você... Alguém já entendeu lá atrás, né? Pois não é que você é barro que Deus escolheu? O pastor Billy Graham, antes de morrer, ele falou, numa das últimas entrevistas que ele deu para o Larry King, ele falou isso. O Larry King perguntou para ele assim, quando você chegar no céu, a primeira coisa que você vai fazer? Ele falou, eu já sei o que eu vou fazer quando eu chegar no céu. Aí ele disse, eu vou fazer uma pergunta para Jesus. Aí o Billy Graham falou, qual pergunta você vai fazer? Ele disse assim, por que eu? Porque ele dizia que ele olhava para si e falava, meu Deus, eu não acredito que o Senhor me escolheu para ser quem eu sou. E fazer tanta coisa que eu não mereço. E a resposta é essa, porque Jesus escolheu. E você tem que glorificar Deus, por quê? Porque você também é escolhido. No meio dessa multidão de barro, Deus escolheu você, para fazer de você um vaso. Agora escute o que eu vou dizer. Quantos escolhidos nós temos aqui? Levante a mão aí. Glorifique a Deus, porque você foi escolhido. Agora eu vou dizer nesse processo uma coisa que você não pode esquecer. O quê? Que o que dá valor para o vaso não é ele mesmo, mas é o que é colocado dentro. Então não fica olhando para você e falando, Deus me escolheu porque eu sou. Nada disso. O apóstolo Paulo falou, eu já citei o texto de 2 Coríntios 4:7. Paulo falou, nós temos um tesouro, só que esse tesouro está dentro de um vaso de barro. O que está dentro é precioso, agora o vaso, sem o que está dentro, não vale nada. Irmão, salvo raríssimas exceções, um vaso está sozinho. Salvo exceções, porque tem um vaso que é cobre de ouro e desenho e tudo, mas na maioria das vezes o que chama a atenção não é o vaso, é o que está dentro. Você é o que você é, não é por causa das suas habilidades, é porque Deus está na tua vida. Então não fica olhando e fala assim, eu sou bom, é porque eu arrebento, é porque eu toco, é porque eu prego, é porque eu canto, é porque eu faço, é porque eu aconteço naquela empresa. Não é não, é porque Jesus está na tua vida, o que está dentro de você é precioso. Então a primeira coisa que você precisa entender e não se esquecer que o valor é o que está do lado de dentro. E eu te lembro de mais uma coisa antes de eu passar para o próximo ponto. Barro não é petróleo. Barro não é petróleo. Quantas guerras já aconteceram no mundo, alguém me ajuda a lembrar, de nação que está brigando com nação por causa de barro? Eles brigam por quê? Por causa de petróleo. Então, você, nós não somos petróleo, nós somos barro. Aquilo que provavelmente ficaria esquecido, mas que Deus escolhe para colocar dentro de nós alguma coisa muito mais preciosa do que nós podemos imaginar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então a primeira coisa que Deus faz, diga comigo, Deus me escolheu. Fala assim, eu sou barro escolhido. Agora tem a segunda coisa que o oleiro faz, ele vai no campo, colhe o barro. A segunda coisa, ele separa o barro para a medida do vaso que ele quer fazer. Porque nenhum vaso é igual ao outro. Aí é barro tirado de barro. Cada um vai cumprir o seu propósito.
Por isso que no reino de Deus existe a multiforme manifestação da sua graça. Cada um usado de uma maneira. Você é um vaso criado para um propósito. Eu sou outro vaso criado para outro propósito, e a pessoa que está do seu lado, um outro vaso para outro propósito. Agora, todos os vasos têm um propósito. Por exemplo, eu sei que eu não sou um vaso feito para cantar. Porque eu não canto. Se eu resolver cantar aqui, eu vou ficar sozinho aqui. Aí sabe o que Deus faz? Levanta os vasos que cantam. Tem vaso que é para interceder. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero louvar na igreja, no grupo de louvor. Eu perguntei: você canta? Ele falou: não, mas o importante não é saber cantar, o importante é louvar. Eu falei: e eu quero dizer que você está certíssimo. E você vai fazer igual eu faço, louva junto com todo mundo na hora que o grupo de louvor estiver cantando, você louva também. E abre a voz com vontade. Mas segurar o microfone, você não vai não, vaso. Você precisa descobrir que vaso que você é. Por quê? Porque Deus separou você. Aí Deus vai moldar. Agora escute o que eu vou dizer para você. Qual é o trabalho do barro nas mãos do oleiro? Se moldar ou permitir ser moldado? Então não fique escolhendo o seu desenho. Seu trabalho não é escolher o seu desenho. O seu trabalho é, fica maleável. Faz o que o Senhor quiser na minha vida. Me usa onde o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser, me coloca onde o Senhor quiser. Então, o nosso trabalho é permitir. Então, esse barro tirado de barro fala de quê? De propósito. Fala de separação. De que cada porção vai servir para alguma coisa. Desculpe o seu propósito no reino de Deus. Uma coisa é certa, todo vaso serve para alguma coisa. Então, uma coisa que você tem que saber no reino de Deus é que você está aqui para... Ouvi uma pessoa falando só aqui. Você está no reino para servir. Então, encontra um lugar para servir. Você fala: Deus, eu sou um vaso. Onde o Senhor me quer? É no evangelismo? É na intercessão? É tocando? É cantando? É sendo um obreiro? O Senhor tem um chamado ministerial para a minha vida? Me revela, Senhor. Eu sou vaso nas tuas mãos. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer usar cada vaso aqui da ADVEC São Paulo. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado: Deus está querendo te usar, vaso. Pode falar para ele. Hoje você vai falar vaso à vontade. Tem um negócio na tua vida. Você sabia que tem gente aqui que descobriu que o chamado deles é fazer trabalho social. Está aqui toda sexta-feira de manhã, lavando panela, fazendo comida. Descobriu? É um propósito, irmão. É um chamado, a pessoa tem uma vocação para aquilo, para trabalho social, está envolvido nesse tipo de coisa. Tem gente que é envolvida na área da intercessão, da oração, do evangelismo. Tem gente achando que chamado é só ser pastor. Tem gente que acha que Deus, quando dá o chamado para alguém, entrega um microfone junto. Eu estou te chamando, toma. Se você se converteu na Assembleia de Deus, você já ouviu uma profecia dessa que eu vou te falar aqui agora, porque essa é da Assembleia. Todo mundo que converteu na Assembleia de Deus já ouviu essa profecia. Você já foi num culto de círculo de oração? Das irmãs? Vaso. O negócio é esse. Na igreja que eu converti era 4 horas da tarde da segunda-feira. Chegasse lá para você ver. Raio-X. Você já ouviu essa profecia então? Eis que te digo, tem uma grande obra na tua vida. Quem já ouviu? Pode falar a verdade. Irmão, não tem crente saber que não ouviu essa profecia. Tem uma grande obra. Só que a gente precisa explicar a profecia, que a profecia é verdadeira, não é da carne não. Deus tem uma grande obra. Só que a grande obra é para Ele, não é para você. Tem gente que acha assim, quando Deus fala, eu tenho uma grande obra, a pessoa pensa primeiro, cruzada no Maracanã. Ele associa a grande obra àquilo que ele entende por grande obra. E às vezes a grande obra é você discipular e ganhar alguém para Jesus na cidade que você mora. Pode falar para alguém que está do seu lado, é isso que te digo, vaso. Deus tem uma grande obra na tua vida. Agora a grande obra é para Ele.
Evangelizar é uma grande obra. Eu quero dizer para você que o servo do Senhor que está ali em cima, ali, ó, que é pouco notado aqui na igreja, porque você passa a maior parte do tempo olhando para quem está pregando e está cantando, tem um servo do Senhor ali, ó, atrás de uma câmera, tá vendo? Dá uma olhada para ele agora. Ele está fazendo uma grande obra para Deus, me filmando aqui agora, ó. Isso aqui é a grande obra. Aqui atrás dessa parede aqui, ó, tem uma equipe de mídia, todo o culto, 5, 6, e gente tirando foto e cortando, e bota imagem, põe imagem, faz não sei o que, e controla o som, e transmite o culto para a internet. Enquanto isso, eles que estão aqui, que ninguém está vendo, estão fazendo uma grande obra para Deus. Eu quero dizer que os obreiros dessa igreja estão fazendo uma grande obra para Deus. Não pensa você que ficar no estacionamento é menor do que quem está com o microfone aqui na mão, não, porque lá no céu nós vamos ter muita surpresa, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Porque nós vamos ver gente recebendo galardão que você vai falar assim, o quê? Essa irmã? Eu não vi ela cantando na igreja, eu não vi ela pregando lá na igreja. Mas todo mundo que aceitava Jesus aqui, ela estava intercedendo, orando, Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva. Então, meu amado, grande obra é para Ele, não é para mim. Você é um vaso escolhido por um propósito de Deus. Escolhido, separado, propósito. Aí o oleiro faz uma outra coisa. Alguém me pergunta, o que, pastor? Assim, ele pega a porção que ele vai usar para fazer, e ele fica com o barro na mão por várias horas durante o dia. Assim, ó. Apertando, Érica, o barro. Por quê que ele faz isso? Porque ele vai trabalhar naquele barro durante muito tempo. E o barro precisa se condicionar à temperatura das mãos do oleiro. Para o barro entender a temperatura das mãos daquele que está trabalhando. Isso fala de quê? De discipulado. Isso fala de quê? De comunhão com Deus. Porque antes de Deus te usar, Ele quer que você saiba que você é dele. E que você tem o DNA dele, que você tem a temperatura dele. Mais importante do que eu fazer é quem eu sou para Ele, quem Ele sabe que eu sou. E eu tenho uma intimidade com Ele, é o discipulado com Deus, é o devocional com Deus, é uma vida com Deus. Não é só sair sendo usado. É primeiro ter um relacionamento com Deus, conhecer, sentir a temperatura, saber discernir a presença de Deus e quem está te usando e quem tem prazer em ter você nas mãos. Eu quero dizer que você está nas mãos de Deus. Ele te conhece, você conhece a Ele, então isso é maravilhoso. Então a gente precisa, esse discipulado, ele pode ser dividido em duas partes, a gente com Deus e também nós sendo discipulados e acompanhados por alguém que está acima de nós. Isso é importante, discipulado, acompanhamento, crescimento, conhecer. No reino de Deus é assim. Quando Jesus chegou aqui nessa terra, Ele dividiu o chamado em 3 partes. Vamos relembrar isso aqui. O chamado de Jesus se divide em 3 partes. Primeiro, o que Ele falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então o primeiro chamado é, vinde. Aí depois ele disse assim, lá em Lucas 24, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então primeiro é vinde, e depois, ficai. Aí depois ele fala, agora, ide por todo mundo, e pregai o evangelho. Então primeiro você vem, depois que vem, fica, e depois que fica, vai. O problema é que tem gente que vem, gosta tanto, que fica, mas nunca vai. O problema também é que tem gente que nem veio e já está querendo ir. A pessoa converteu num dia, já está querendo pregar no outro. Você tem que passar por processo. Deus tem um processo para cada um de nós. Respeite a história de quem tem muito tempo que está fazendo o que está fazendo. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Quando você estiver preparado, Ele vai te lançar. E eu vou dizer para você uma coisa, quando o barro está nas mãos do oleiro, é o lugar mais seguro que ele pode estar.
Fica nas mãos de quem tem cuidado de você. Fique nas mãos daquele que está trabalhando na sua vida. Não pule da mão querendo apressar alguma coisa que Deus prometeu que vai fazer na tua vida. Quando chegar na hora certa, Ele vai te lançar, vai te usar. Ele vai fazer na tua vida aquilo que Ele tem para fazer. Primeiro, escolhe. Depois, separa. Depois, o que eu falei? Fica nas mãos. Quarto lugar, o que o oleiro faz em quarto lugar? Isso aqui é maravilhoso, mas eu acho que eu vou pular esse ponto aqui. Pode pular? Vou pular esse, vou pular para o outro. Para falar esse? Tá, isso aqui é muito legal. O que o oleiro tem que fazer com barro? Você sabe que barro é um produto que quebra. Então o oleiro precisa encontrar uma maneira de fazer com que o barro crie resistência. Como é que o oleiro dá resistência para o barro? Para o barro dar liga. Já ouviu essa palavra? Tem que dar liga. Sabe como é que ele faz? Ele pega, ele tem uma mesa na olaria, ele coloca o barro em cima de uma mesa, ele tem uma madeira, tipo um taco de beisebol, mas não é um taco de beisebol, mas é uma madeira. Ele pega aquela madeira e vai, com o barro em cima da mesa, ele começa a bater com a marretar, a bater no barro para o barro dar liga. O barro vai apanhar para ficar forte. Falei para vocês que eu queria pular esse ponto. E ele pega. Isso aqui é para você dar liga. Para depois você não quebrar à toa. Já conhece crente que quebra à toa? Eu saí da igreja. O irmão não falou comigo. É porque você não passou na mesa de Jeová. E surrado até dar liga. Isso é um processo de feitura. As pessoas hoje não querem crescer pela dor. E sabe de uma coisa que nos fortalece, meu irmão? São as dores que a gente passa na vida. Deus quer te fazer tão forte que está para nascer aquilo que vai te fazer quebrar. É por isso que você encontra crentes que está numa luta que você fala assim, eu não aguentaria passar por isso. É porque ele passou pela mesa de Deus. Já está descendo o pau e está atacando, ataca a família, ataca as finanças, ataca a vida emocional e o cara está lá, não saio, eu vou ficar aqui, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, eu vou passar por essa, ninguém me tira da igreja, eu vou ficar aqui, eu tenho um chamado, Deus tem um negócio para a minha vida, eu não saio. Passou pela mesa de Deus, criou resistência. Pergunta para alguém que está do seu lado, já passou na mesa de Jeová? Pergunta aí. Aguenta. E crente, qualquer coisinha, está desanimado, qualquer coisinha, está pensando em desistir, qualquer coisinha, não vou mais na igreja, qualquer coisinha, irmão, deixa Deus tratar você. É a dor que muitas vezes nos produz crescimento. São os momentos difíceis, e nós não gostamos de passar por isso, e nós não queremos isso, mas isso nos molda, Deus está preparando a gente para coisa maior. Como é que Deus vai te confiar coisas maiores se você está querendo desistir nas menores? Que tudo tem que te agradar, tudo tem que fazer do seu jeito, tudo você tem que concordar, nada disso. Passa pelo processo que Deus está querendo para a tua vida, para que lá na frente você colha os frutos desse processo. Você vai passar na mesa. Lembra o que o escritor falou? Não peça a Deus cargas mais leves, mas peça a Deus ombros mais largos. Aguenta, mas pastor, está tão difícil. Aí você está chorando e Jeová está. Dá mais nele aí, para ele ficar bom. Dá mais nele. E é assim que Deus faz na nossa vida. Lembra do que o apóstolo Paulo passou? É apedrejamento, naufrágio, abandono, apanhou, prisões, esquecimento, e tanta coisa que ele passou, para chegar no final da vida, ele falou, eu combati o bom combate, porque a vida cristã é um combate, não tem nada fácil, não tem nada de mão beijada, a gente passa, mas para no final chamar o combate de bom combate. Não passe a sua vida cristã, a jornada da sua vida cristã, sofrendo de enjoo, a jornada inteira, a viagem inteira. Conhece gente que quando está viajando, toda hora tem que parar, o carro para que eu estou enjoado. Tem crente que passa a vida cristã, a jornada, a viagem da vida cristã, pedindo para parar. Não estou aguentando. Aguenta! Deus está te capacitando e está te preparando para alguma coisa grande que Ele vai fazer através da tua vida.
Você é vaso, meu irmão. Quinto lugar, o que é que o oleiro faz? O oleiro, depois que surra o barro, para que o barro dê liga, ele faz uma outra coisa, ele leva o barro para um lugar onde tenha muita luz, e ele pega uma agulha, e ele vai fazer uma investigação no barro, e ele vai furar o barro, para estourar as bolhas, porque bolha em barro, depois que o vaso estiver pronto, e for no forno, as bolhas estouram, e o vaso fica perdido. Já trabalhei em pizzaria, e eu lembro, a gente colocava a pizza, e se ela não tivesse sido bem apertada, ela começava a dar bolhas. Aí o patrão ficava do outro lado, que era um forno de esteira, você colocava a pizza aqui crua, e ela saía do lado de lá, pronto. Aí a gente ficava olhando para ver se ela não estava subindo bolha. Às vezes a gente olhava assim que a bolha estava indo. Eu falei, meu Deus do céu, essa pizza está condenada. Aí a gente ficava do lado de cá, tentando furar as bolhas para não chegar lá, senão o patrão ia reclamar. Aí então sabe o que o oleiro faz? Para não dar bolha, ele pega uma agulha gigante e começa a espetar o barro. Furar tudo enquanto é bolha. Porque as bolhas aparecem. E Deus, no processo da nossa vida, quando Ele quer nos usar, Ele faz isso também. Fura as bolhas. A bolha do orgulho, da prepotência. E às vezes a gente reclama, né, que Deus está furando algumas coisas na nossa vida, mas é porque Deus sabe que se nós chegarmos com bolha lá na frente, vai se prejudicar o processo, o andamento, da forma como Ele quer nos usar. Deus quer nos livrar de toda soberba, de todo orgulho. E de vez em quando Deus dá uma espetada na gente, para a gente lembrar quem a gente é. Para eu, principalmente eu, para eu poder lembrar, Cristian, você não está com essa bola toda não, deixa eu furar isso aqui em você. E toma agulhada. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a queda, e a ruína, precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Sabe uma coisa que acaba com a gente? É começar a pensar que a gente é alguma coisa. E sabe como é que a gente elimina isso? Agulhada. Jeová dá umas agulhadas na gente. Então, todas as vezes que Deus furar alguma área da sua vida, é Deus querendo abaixar a sua bola. Calma aí, você não está com isso tudo não, meu filho. A pessoa vai crescendo na vida, começa a achar que é alguma coisa. Deus vai abençoando, Deus vai prosperando, a pessoa sobe lá no trabalho, Deus vai prosperando, aí o cara começa, não, agora eu não preciso mais em culto de ceia no meio de semana, não. Estou muito ocupado lá no meu trabalho. Não, agora não preciso de domingo mais não, porque eu tenho uma casa agora no interior que eu tenho que descansar. Aí Deus fala, isso é bolha. Aí Jeová vai lá e fala, vou dar uma furadinha aqui para poder ele voltar para a ceia de quarta-feira, para ele ir para a ceia de domingo, para ele valorizar os cultos da igreja. Sabe, irmão, tem muita área na nossa vida que precisa ser furada. Muita área na nossa vida que Deus precisa nos tratar, que Deus precisa nos colocar no campo da humildade. Para a gente não se gloriar achando que o que está acontecendo é por nossa causa. O que está acontecendo é porque Deus está na sua vida. É porque é Deus. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo assim, tudo que está acontecendo na minha vida é Jeová que está fazendo. A pessoa humilde, ela é uma pessoa que reconhece que o que está acontecendo é Deus que está fazendo. Quantos aqui reconhecem que é a boa mão de Deus que está sobre a sua vida? Você pode abrir a tua boca e dar um glória a Deus aí onde você está? Então fala para a pessoa que está do seu lado, tudo é Deus que está fazendo na tua vida, pode falar, tudo é Jeová, é Deus, vaso. Amém ou não amém por isso? E depois, o que é que o oleiro faz? Depois que ele inspeciona o barro e vê que o barro não tem mais bolha, aí chega a parte boa. Não, chega a parte boa não, tem uma outra coisa, ele pega o barro e dentro do quarto da olaria, ele tem um quarto chamado quarto escuro. O que ele faz nesse quarto escuro? Ele pega aquela porção de barro, leva para o quarto escuro, coloca numa prateleira dentro e fecha a porta. Nesse quarto não tem iluminação nenhuma. E é um quarto úmido. Por quê? Porque o barro parado ali dentro, ele vai começar a dar tipo um lodo. E esse lodo é que vai produzir tipo um óleozinho para o barro ficar maleável. Então ele espera dar óleo para depois trabalhar com ele. Para ele ficar bem maleável. Então ele bota o barro lá dentro e esquece que o barro está lá. Depois eu volto para te pegar.
Você já sentiu isso na sua vida, já? Que parece que Deus esqueceu de você? Esse é o quarto escuro. Você fica, aí você vê outros sendo usados, aí você vê outros fazendo coisas, aí você vê outros casando na sua frente, você vê outros prosperando, outros contando testemunhos, você fala assim, mas Deus, e eu? Aí quando você perguntar, Deus, será que o Senhor me esqueceu? Aí você vai lembrar, o pastor falou, eu acho que eu estou nesse quarto escuro. Tem alguém aqui que já teve essa impressão já? Tem alguém que está tendo essa impressão? Você parece assim, mas será que Deus esqueceu? Não, não esqueceu não, está deixando você produzir óleo. Porque quando Ele te pegar para trabalhar, você vai estar maleável. Coisa boa é trabalhar com gente maleável. Coisa ruim é trabalhar com gente cheia de areia, cheia de caroço. Não, você está maleável, Deus faz o que o Senhor quiser na minha vida. Depois que você passa pelo quarto escuro, que parece que é um tempo de esquecimento, mas não é um tempo de esquecimento. Tempo de preparo não é tempo perdido. O problema é que a nossa geração é imediatista. A gente quer, mas quer para ontem. No máximo para hoje, no final do dia. Mas Deus não trabalha assim, Deus trabalha com processo. Irmãos, Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele. Espera, diga para alguém que está do seu lado, calma. Jesus esperou 30. O cara converteu ontem, quer ser diácono hoje, no máximo até semana que vem quer ser pastor. Calma. Você não tem que permitir Deus te colocar num lugar, porque Ele está te preparando para aquilo. As pessoas não querem ser preparadas por Deus, não querem passar por esse tempo de preparo. E tempo de preparo às vezes é dolorido. Você acha que Deus te esqueceu, você acha que Deus te colocou ali, você está esquecido. Não, você está ali, mas você está com um propósito. Você vai sair dali para alguma coisa melhor e maior. E eu queria liberar uma palavra para a tua vida. Deus está te preparando para algo melhor e maior na tua vida. Se você está aqui hoje, está se sentindo, pastor, eu não sei, parece que eu estou nesse ponto da feitura do vaso. Se você está aí, aguenta firme, porque a tua hora de sair daí vai chegar. Deus está preparando você. Eu lembro quando eu me converti, eu queria ser pregador, eu queria ser pastor. Eu ficava vendo os pregadores, da época que estavam no auge, pregando. Eu falava, meu Deus, eu quero pregar daquele jeito. Na minha época era Gilmar Santos, Napoleão Falcão. Nossa, quando eu vi esses homens pregando, eu falava, meu Deus, eu quero pregar assim. Aí quando eu vi o pastor Gesiel Gomes pregando, eu falei, não, agora eu quero pregar assim. Cada um que eu ia vendo, eu queria ser. Aí eu via o Gesiel pregando, quando aquelas introduções dele, que ele chegava, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito, é Ele que pode, é Ele que tem, é Ele que faz, é Ele que... Falei, não vai dar certo, que eu não vou lembrar de falar isso tudo. Aí depois eu vi o pastor Gilmar Santos pregando, meu Deus, que inspiração, que unção que aquilo, meus amados irmãos, quero saudá-vos nesta noite com a paz do Senhor. Aí eu impostei a voz um dia que eu fui dar uma palavra, hoje eu vou falar igual ele. Meus amados irmãos. Aí eu fui pregando, fui esquecendo, e minha voz foi afinando. Aí eu comecei assim, terminei assim. Mas não adianta. Deus não fez Cristo para ser Gilmar. Não fez Cristo para ser Gesiel, Deus fez Cristo para ser Cristo. Se tem uma coisa que não vai acontecer lá no céu, é você chegar lá e Deus falar com você assim, por que você não foi parecido com o fulano? Deus pode cobrar de você o contrário, por que você não foi mais você? Que eu fiz você, só você, e não fiz mais ninguém igual você. E eu queria tanto que você fosse você, porque não tem ninguém para substituir você, que se você não for você, ninguém mais vai poder ser você. Depois eu fui descobrindo que nós precisamos ser nós mesmos, passar por todo o processo de Deus, aguentar o tempo do quarto escuro. Aí eu queria ser pastor, aí eu via pessoas sendo consagradas na minha frente, eu falava, meu Deus, será que eu estou esquecido aqui? Até que chegou a minha hora, mas eu esperei, não fiquei forçando, não, eu vou ficar aqui servindo. Enquanto eu estou servindo, eu estou fazendo a coisa certa. Às vezes tem gente que acha que a pessoa nasce pastor e já recebe no berço a gravata. Não, existe um processo, você tem que passar. E outra coisa, não queira aquilo que Deus não tem para a sua vida.
Pior coisa é você estar fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Fica na sua, você é vaso. Então você vai fazer o que Deus te chamou para fazer. E ninguém vai fazer melhor aquilo que Deus te chamou para fazer. E outra coisa, nunca diga, não estou fazendo porque alguém tomou o meu lugar. Se tomou aquele lugar não era seu, porque se fosse seu, ninguém ia tomar. Que é seu, Deus vai te usar e acabou. Só que a gente precisa ter essa percepção do tempo de Deus, que às vezes esse quarto escuro ele demora um pouco. Deus nos coloca esperando, para saber se nós queremos mesmo, se estamos preparados, ou se estamos dispostos a nos preparar para isso. E encerrando, o que o oleiro faz? Ele tira do quarto escuro, diga graças a Deus. Ele vai lá, tira do quarto escuro e leva para a roda, para poder agora começar a trabalhar. Você agora está maleável. Deus vai trabalhar com liberdade na sua vida, vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Coisa boa é um crente que não reclama, coisa boa é um crente fácil de lidar, igual você. Fala para a pessoa que está falando, você é bom demais, você não reclama de nada, você passou lá na mesa de Jeová, você passou no quarto escuro, você sabe se o crente passou em todo o processo conversando com ele. Ele passou, ele é bom. Faz, eu faço. Você pode estar, não, eu vou. Nossa, eu estou aqui para servir, é isso mesmo. Não, mas pisaram no seu pé. Muito obrigado por você ter pisado no meu. Eu estava coçando, alguém pisou, até gostei que pisou. Tão bom que você está agora. Você está tranquilo, você não reclama. Por quê? Porque você passou todo o processo de Deus, você ficou maleável. Você sabe que a palavra humilde vem da palavra humus, que é de onde sai a palavra argila, que é o barro mais molinho que tem. Significa que a pessoa que é humilde, ela é maleável. O líder dos obreiros para falar assim, hoje eu quero que você fique na porta. Ele fala, fico. Vai para o estacionamento? Eu vou também, não tem problema não. Não, mas hoje eu quero que você recolhe a oferta. Então eu recolho. Hoje você não vai servir ceia, não tem problema, eu recebo a ceia, então. Por quê? Porque a pessoa ficou maleável. Eu quero irmão, eu quero servir na obra de Deus. Eu quero ser útil aqui. Deus sabe, eu quero ser útil. Desde que eu me converti, por mais que eu queria ser um pastor, eu gostava era de servir na igreja. Eu já fui tudo que você pensar em igreja, eu já fui. Já trabalhei na recepção, já colhi ofertas, já entreguei negócio, já trabalhei na limpeza da igreja. Eu lembro quando tinha congressos, escola bíblica de obreiro, que é uma coisa muito tradicional na Assembleia de Deus, tinha escola bíblica. Eu já participei de todas as equipes. Sabe como é que eu casei com a minha esposa? Trabalhando numa equipe de escola bíblica. Sabe como? Eu estava na equipe do transporte, eu era responsável por buscar os pastores no aeroporto, então eu ficava com a van. Aí o pastor responsável me entregava a lista, hoje está chegando tais pastores, está aqui os horários e o portão. E eu toda vez, todo ano, eu pegava o pai dela, pastor Roberto. Aí quando ela ficou afim de mim, que ela ficou afim e eu fiquei apaixonada. Melhorar aqui. Que eu falei com ela, falou, eu quero namorar com você, eu quero casar com você. Aí ela falou, então eu vou falar com meu pai e com minha mãe, que ela foi, pai, tem um rapaz na igreja, um jovem, crente, bonito, pensa, tudo que você pensar, ele é, só não é rico. Aí, ela foi e falou, e como é que é o nome dele? Christian. Eles moravam na Flórida, eu morava lá em Boston. Pai, é isso, é o Christian. Não sei quem é. Aí ela falou assim, é o rapaz que busca o senhor no aeroporto. Aí ele falou, eu sei quem é. É um bom rapaz, eu deixo. Eu não era conhecido pelo meu nome, eu era conhecido por aquilo que eu fazia na igreja. Eu trabalhava. Aí, depois que eu entregava os pastores, eu ficava lá dando apoio. Aí, sabe qual que era o meu trabalho na escola bíblica? Limpeza dos banheiros. Eu trabalhava na limpeza. Desse qualquer problema no banheiro, Christian. Estou lá um dia tranquilo, assistindo da porta, o culto caindo naquela escola bíblica, e pá, aquela coisa maravilhosa, estou bem lá na porta, Christian, deu um probleminha no banheiro das mulheres, vou lá ver. Cheguei, pede uma irmã para entrar para ver se não tem ninguém. Não tem ninguém, não pode entrar. Quando eu entrei, irmão, aquele negócio estava que estava. Terrível. O chão que tinha entupido, Elsa. O vaso transbordou. Eu falei, vou resolver isso aqui agora. Passei a mão numa vassoura, num rodo, num pano, num balde.
Limpei aquilo tudo e o baldinho estava cheio. Tinha um corredor por trás da igreja, falei, já sei, eu pego esse balde aqui, passo por trás. Peguei aquele balde cheio e fui, com a vassoura assim na mão, assim, e o balde aqui. Devagarzinho que o balde estava cheio. Irmão, a alça do balde arrebentou. O balde bateu no chão. E o resto é história. Já fiz tudo, já. Meu prazer está na casa de Deus, eu quero é servir aqui. Por quê? Porque eu amo a Deus. Se Deus fizer coisa maior, louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui para servir, nós estamos no ano discipulado, vai ganhar alguém para Jesus, vai discipular alguém, vai se envolver com alguma coisa no reino de Deus, irmão. Não fica parado, você é um vaso escolhido por Deus. Deus quer te usar em alguma área. Não fica de braços cruzados. Sabe por quê? Daqui a pouco, isso tudo aqui vai acabar. E nós vamos chegar no céu. E quando a gente chegar lá, a primeira coisa que vai acontecer lá no céu é a entrega dos galardões. Sabe o que é o galardão? É aquilo que você vai receber de recompensa por aquilo que você fez para Jesus aqui na terra. Então deixa Deus te usar. Para quando você chegar lá, Deus te recompensar. Né? Você vai sair abençoado daqui hoje. Por quê? Você vai entender. Deus quer me usar. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, aí, Deus está querendo te usar, pode falar. Aí ele trabalhou naquele humus, trabalhou naquilo, e encerro dizendo isso aqui para você. A última etapa do vaso é o quê? O forno de fogo. É o teste final. Passar pelo fogo. Agora, olha que interessante. O fogo faz o que com as coisas? Quando você coloca, né, fogo, ou no fogo, tende a destruir, a acabar. Mas a medida do fogo para o vaso, não é para acabar com o vaso. É para aperfeiçoar o vaso. Nós somos os que passam pelo fogo e não sai pior. Sai melhor. Você está sentindo que parece que você está numa fornalha? Você não vai sair daí derrotado. Você vai sair por cima. Deus vai te tirar daí com honra. Te jogam na fornalha e acham, vai morrer. Vai não. Vai sair daí honrado por Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque o fogo não vai te destruir. O fogo da perseguição, o fogo da pandemia, o fogo da dificuldade, só está servindo para quê? Para nos fazer melhores. E eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Depois disso, você vai sair melhor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé dando um aplauso para o Senhor onde você está?